distribuição de probabilidades, agora veremos as variáveis contínuas. Então, na última aula, que nós iniciamos o estudo das variáveis aleatórias, nós estudamos as variáveis aleatórias discretas, que são quando os possíveis resultados eles estão contidos em um conjunto onde eu consigo enumerá-los, ou seja, é um conjunto finito. Eu conseguiria determinar lá o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu conseguia enumerar os possíveis resultados. Agora, na aula de hoje, nós veremos as variáveis aleatórias contínuas, onde os possíveis resultados eles abrangem todo o intervalo. Eu não consigo mais enumerar. Eu consigo só me basear em um intervalo. Então, vejam só, não tem mais aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, não. Tem um intervalo que pode ir do 0 até o 1, ou do 0 até o 2, ou do 0 até o 5, e assim por diante. Então, quando falarmos de variáveis contínuas, estamos agora passando a falar de um intervalo. Então, alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Tempo de resposta de um sistema computacional. Então, eu não consigo determinar, enumerar esse tempo de resposta. Ele está sempre contido em um intervalo, porque existem infinitas possibilidades para isso. O grau de defeito em uma peça que está na linha de produção. Então, uma peça que está na linha de produção, eu não tenho como enumerar o grau de defeito dela. O rendimento de um processo químico, o tempo de vida de um componente eletrônico. Então, eu consigo avaliar dentro de um intervalo, mas não consigo determinar de forma enumerável. Então, variáveis aleatórias discretas, com um grande número de possíveis resultados, elas podem se aproximar com variáveis contínuas. Ou seja, existem algumas variáveis aleatórias que são tantas, mas tantas as possibilidades que eu tenho de resultado, que por vezes fica mais fácil fazer o quê? Aproximar ela a uma variável contínua. Por exemplo, número de transações por segundo de uma CPU. É mais fácil eu aproximar uma contínua do que eu calcular como aleatória. Número de defeitos numa grande amostra de itens. Mesma coisa. É mais fácil eu aproximar a contínua do que calcular ela como variável aleatória discreta. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho, né? A questão das variáveis discretas e contínuas. Na discreta, por exemplo, ó, eu tenho aqui um círculo que ele está dividido em quantas partes? Em duas partes, então ele está sendo enumerável. Se eu for representar graficamente, eu tenho aqui ó, a primeira parte, a segunda parte, onde cada uma das partes tem um meio de chance de acontecer. Eu consegui enumerar cada um deles e, como consequência, calcular a probabilidade de cada um. Se eu fosse representar como área, seria o quê? A área até 1, sendo a probabilidade, porque isso é uma função de probabilidade, né? De 1 meio mais a probabilidade de 2, uma área total deu 1. Por quê? Probabilidade total sempre tem que dar 1. Mesma coisa aqui, ó, ainda discreta. Ó, eu tenho um círculo dividido aqui em 8 setores. Se eu girar como que eu posso dizer aqui? Girar a roleta, digamos assim, a probabilidade de cair em cada um dos espaços aqui é a mesma. Nesse caso aqui seria de 1/8. E vejam só, está muito bem definido a probabilidade de ocorrer 1, probabilidade de ocorrer 2, de ocorrer 3, de ocorrer 4, de ocorrer 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu consigo contar cada uma das partes. Agora, quando nós falamos das variáveis aleatórias contínuas, imagine que eu estou aqui no ciclo trigonométrico. Aqui é o meu ângulo, certo?
Se eu só der uma volta completa, só pensando em graus, não pensando ainda nas subdivisões do grau, eu já tenho 360 possibilidades de valores para x. Mas ainda eu tenho as subdivisões do grau. Ainda depois das subdivisões do grau, eu tenho novas subdivisões. Ou seja, eu tenho infinitas possibilidades de ângulo para esse ponteiro. Logo, eu não consigo determinar a probabilidade de acontecer cada um deles. Apesar de que aqui eu fiz o quê? Eu fiz uma aproximação, uma volta completa 360 graus. Então, a possibilidade de dar cada um dos ângulos, por exemplo, possibilidade de dar 72 é 1 sobre 360. Mas vejam bem, são tantos valores que, nesse caso, eu tenho um tipo de variável contínua. Porque os valores são contínuos, não chega a ter um intervalinho entre um e outro. E aí, continua valendo a mesma máxima. Se eu considerar todos os valores possíveis, a soma deles é representada por essa área abaixo dessa reta, que a gente chama de curva, né? Essa área tem que ser igual a 1, porque essa área representa o quê? A soma das probabilidades. Mas aí, eu não consigo calcular de forma precisa a probabilidade de ocorrer cada um deles. Mas eu posso calcular a probabilidade de ocorrer um valor dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, qual que seria a probabilidade de ocorrer um ângulo entre 0 e 90 graus? Então, aqui nós já estamos falando de uma variável contínua. Eu estou vendo a possibilidade de obter um ângulo que esteja entre 0 e 90. E aí, qual que é essa probabilidade? Ou quem que me dá essa probabilidade? A área abaixo dessa curva. Mas percebam, aqui está relativamente fácil de obter essa área. Por quê? Porque a nossa função densidade, ela é linear. E ainda mais do que isso, além de ser linear, a probabilidade de ocorrência de cada um é a mesma. Então, veja bem que aqui seria fácil calcular essa área, né? Como se calcula a área de um retângulo? 90 vezes essa altura, que é 1 sobre 360. Então, se fizermos 90 vezes 1 sobre 360, tchai, tome aqui, fico com 9 sobre 36, que simplificando ainda por 9, isso daqui é igual a 1 quarto. De fato, se eu imaginar aqui o ciclo trigonométrico, o 90 graus representa 1 quarto de volta. Então, de fato, a probabilidade de ocorrer alguém aqui nesse intervalo é de 1 quarto. Então, quando nós falamos de probabilidade com variáveis contínuas, variáveis aleatórias, desculpe, contínuas, nós vamos falar sempre de intervalos, ok? E aí, qual que é a função densidade de probabilidade? Até então nós vimos aqui que a nossa função estava dando uma reta. E é mais do que uma reta paralela ao eixo x. Porque as probabilidades de ocorrência de cada termo, ou de cada valor do intervalo eram a mesma. Mas nem sempre isso vai acontecer. O que pode acontecer? Pode acontecer de a minha função de probabilidade me dar uma curva, como nós temos aqui, ó, essa curva. Ou seja, as probabilidades de ocorrência de cada evento não são a mesma. E aí, como que a gente determina essa função? As probabilidades de eventos associados
a uma variável aleatória contínua x podem ser calculadas através de uma função densidade de probabilidade, função f, que deve satisfazer o quê? Essa função densidade de probabilidade tem que ser maior ou igual a zero, porque não faz sentido falar em uma probabilidade que dê menos que zero. Este valor de x tem que pertencer aos reais e, olha que bonita, a integral de menos infinito a mais infinito da função densidade tem que ser igual a 1. Como a disciplina de probabilidade estatística não tem como pré-requisito os cálculos, pode ser que alguém que está fazendo a disciplina não saiba calcular integral ainda. Então, por isso, as funções, depois de integrar, já serão dadas, tá? Então, não se preocupem, quem não fez cálculo ainda, cálculo 2 no caso, que não vai conseguir trabalhar essa parte porque não será necessário saber integral. Claro que quem sabe fica mais interessante porque entende de onde está vindo o cálculo da probabilidade, né? Mas, enfim, o que acontece? Se eu estou calculando a integral da função densidade, se eu tenho aqui a função densidade, calcular a integral dela, ainda mais a integral definida, lembram que é o mesmo que calcular a área abaixo dessa curva? Ou seja, se essa é toda a função densidade e eu jogar essa função indo do menos infinito até o mais infinito, logicamente que essa área aqui embaixo, como é de uma função de probabilidade, tem que ser igual a 1, ok? E então, se eu quiser calcular a probabilidade de um determinado evento A ocorrer dentro de um intervalo AB, como que eu calculo essa probabilidade? Fazendo a integral definida de A até B da função densidade de probabilidade. Então, digamos que essa é a função densidade e eu quero saber a probabilidade de ocorrer o evento que está contido nesse intervalo. Ou seja, a probabilidade de ocorrer um elemento desse intervalo. Então, essa probabilidade vai ser dada por integral de f de x dx de A até B, ou seja, do A até o B. Mas claro que eu já vou dar qual é a primitiva dessa função, porque, como eu disse, não é pré-requisito, então não tem como eu exigir que vocês saibam calcular integral. Mas para quem sabe, vai ser interessante porque vai perceber o que está acontecendo, ok? Continuando então, quando se fala em variável aleatória contínua, a probabilidade de ocorrer um único evento em particular é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque se eu calcular o limite desse único elemento tendendo a zero, de 1 sobre n, quem que é esse n? É um elemento que está tendendo a zero. Porque vejam bem, eu tenho aqui a minha curva. Eu quero saber a probabilidade de ocorrer só um elemento aqui dentro. Eu tenho que lembrar que a probabilidade de ocorrência de cada evento vai ser 1 sobre o número total de eventos. Só que esse número total de eventos está tendendo aonde? Está tendendo ao infinito, positivo ou negativo. Então, aqui eu vou ter 1 dividido por infinito. E quanto que é 1 dividido por infinito? Zero. Então, assim, a inclusão ou a exclusão de um termo não vai alterar a probabilidade quando falar de probabilidade aleatória contínua. Ou seja, se eu escrevo probabilidade de ocorrer um evento x que está entre x1 e x2, utilizando o maior ou igual, o menor ou igual, ou simplesmente só usando o maior ou só usando o menor, como está aqui, não vai alterar o resultado da probabilidade, certo?
porque um elemento não vai fazer diferença, ok? Vamos a um exemplo, então. Seja a variável aleatória t definida como tempo de resposta, ficou escondida aqui atrás, na consulta a um banco de dados em minutos, supondo que essa variável aleatória tenha a seguinte função densidade de probabilidade. Então, essa daqui é a função densidade de probabilidade dessa situação, onde, se o tempo for maior ou igual que zero, esta é a função. Se o tempo for menor que zero, não faz sentido falar em tempo menor que zero, então a probabilidade é zero. Ele pede para calcular a probabilidade de a resposta demorar mais do que 3 minutos. Isto é, nós queremos a probabilidade de t maior que 3. Então, como nós vimos antes, isso vai ser dado por uma integral. Integral de quem? Como eu quero saber a probabilidade de ser maior que 3, eu quero saber a área dessa região aqui em verde. Então, eu tenho a integral de 3 a mais infinito. De qual função? De 2e na menos 2t dt. Aqui esse 2 ele é uma constante, então eu posso trazer ele para fora. E aí fica integral de 3 a mais infinito de e na menos 2t dt. E isso daqui é igual a integral de e na menos 2t vai ser e na menos 2t, ai que mais feio, e na menos 2t dividido por menos 2, avaliado de 3 a mais infinito. Esse 2 com esse 2 simplifica, então nós temos que essa integral definida é e na menos 2t avaliado de 3, de 3 até mais infinito. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre e na 2t avaliado de 3 a mais infinito. Isso daqui vai ser igual, então, a 1 sobre e na 2 vezes esse t ainda mais infinito, menos, aqui eu não posso esquecer do sinal, ó, eu já estava esquecendo, tem um menos aqui, tem um menos aqui, por causa do menos 2, tá? Então, aqui fica menos, e aqui menos 1 sobre e na 2 vezes 3. Isso daqui vai dar igual, se é 2 vezes o infinito, quer dizer que isso daqui está tendendo a ser um número muito grande. E 1 dividido por um número muito grande tende a dar zero. Então, isso daqui vai chegar muito próximo a ponto de a gente poder considerar como zero. E esse daqui vai ser quem? Vai ser menos com menos mais. Então, vai dar 1 sobre e elevado a 6. E, portanto, a probabilidade de demorar mais de 3 minutos é igual a 1 sobre e elevado a 6. A gente acaba deixando esse valor assim na forma de fração, porque se eu for calcular esse daqui, vai dar um número muito pequeno. Daria aí 0,00, aqui na calculadora, 248. Se eu multiplicar por 100, aí daria 0,248% a probabilidade de demorar mais do que 3 minutos. Uma probabilidade bem pequena, né? Vamos lá, então. E como se calcula o valor esperado e a variância, ou seja, a esperança matemática, a média e a variância,
quando eu tenho variáveis aleatórias contínuas. A esperança, ou o valor esperado, é dado por integral de menos infinito até mais infinito, de x vezes a nossa função. Porque quando a gente calcula a média, lembra o que a gente fazia com a média? A gente pegava cada um dos valores lá, somava todos eles e aí dividia pelo total de dados. Isso vai ser o equivalente a pegar esse total de dados e multiplicar pela nossa função densidade. E aí, integrando isso, nós obtemos a área, que nos dá, na verdade, o valor esperado. E aí, qual que é a variância? Bem daquela mesma ideia que a gente já calculava de variância, só que agora com a integral, porque estamos falando de algo contínuo, ok? É dada por x menos a esperança matemática ao quadrado vezes a função, integrando de menos a mais infinito. Ou ainda pode ser dada direto por esta fórmula aqui, que é a variância igual à esperança, o valor esperado de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado, onde esse e de x elevado a 2 é a nossa média, certo? Então, novamente, as interpretações desses valores ou dessas medidas podem ser feitas de forma análoga ao caso discreto. Também todas as propriedades enunciadas para o caso discreto continuam válidas para o contínuo. Ok? Então, tudo que nós vimos na última aula continua valendo aqui. Só que aqui, claro, tem a nossa bela integral. Novamente, você não vai precisar calcular isso. Já vai ser dado para você qual que é a primitiva dessa função, né? Mas, novamente, eu falo, quem sabe integral, sabe de onde as coisas estão vindo. E quando se fala em calcular a probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, nós temos 3 modelos principais, que são a distribuição uniforme, a distribuição exponencial e a distribuição normal. Na distribuição uniforme, como o próprio nome diz, uniforme quer dizer que todas as variáveis têm a mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, lá o primeiro caso que a gente viu. Todas as probabilidades, todos os valores, têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, a gente diz o seguinte, que uma variável x tem distribuição uniforme de parâmetro alfa e beta, sendo alfa maior que beta, se sua densidade específica é dada por esta função aqui. Então, essa é a função densidade de toda e qualquer distribuição uniforme. Ou seja, 1 sobre beta menos alfa para o x que pertence ao intervalo alfa-beta. E é claro, se eu estou considerando intervalo total aqui, se estiver fora desse intervalo, a probabilidade é 0. E aí, a partir da função densidade, das integrais que eu já falei antes, chega-se à fórmula para você calcular a média ou valor esperado e a fórmula para você calcular a variância, tá? São fórmulas prontinhas, é só você aplicar, ok? Então, como exemplo, só para a gente compreender, exemplo mais assim, para visualizar, né? Como eu já mostrei antes para vocês. Então, no caso lá do ciclo trigonométrico, que vai de 0 a 360. Qualquer um dos arcos que aqui estiverem, de 0 a 360, todos eles têm a mesma probabilidade de ocorrência, que é de
1 sobre 360. Então, nesse caso aqui, nós temos um tipo de distribuição uniforme, porque a probabilidade de ocorrer cada valor dentro de um intervalo determinado qualquer é sempre a mesma, ok? A distribuição uniforme, então, após pegar esta função e integrar ela, é dada por esta função aqui. Ou seja, esta função aqui é a primitiva desta função. E o que ela diz para a gente? Que se o x for menor que alfa, probabilidade 0. Se o x estiver entre alfa e beta, a probabilidade vai ser dada por x menos o alfa dividido por beta menos o alfa. E se x for maior ou igual que beta, então a probabilidade é sempre 1. Ou seja, vamos pensar aqui no início do intervalo, né? Dentro desse intervalo, aqui, certo? Nós temos as probabilidades que são sempre, em cada um dos intervalos, de 1 sobre beta menos alfa, ok? A partir do momento que eu pego a integral, o que eu tenho aqui? Eu estou partindo de um valor de probabilidade que é de início 0, e eu estou subindo de forma linear. Por quê? Porque a probabilidade aqui no começo é 0, mas conforme eu vou passando aqui, a probabilidade vai aumentando, conforme eu aumento o meu intervalo, né? A partir do momento que eu cheguei aqui no B, não tem mais como ele aumentar, então ele estaciona. Estaciona onde? Em 1, que aí é o valor máximo que eu consigo para ele. A esperança e a média, como eu já falei antes, estão aí, né? No modelo de distribuição exponencial, este modelo está associado ao modelo discreto de Poisson. Enquanto a distribuição de Poisson pode ser utilizada para modelar número de ocorrências no intervalo contínuo, ou seja, quando eu consigo enumerar os meus elementos, a distribuição exponencial ela pode modelar uma variável contínua, que representa um intervalo entre duas ocorrências. Ou seja, se eu quero calcular de cada elemento, eu posso usar o nosso amigo. Se eu quero calcular a probabilidade dentro desse intervalo, então eu utilizo a exponencial. Por exemplo, esse gráfico aqui, digamos que ele representa uma situação aí qualquer de crescimento em relação ao peso ou em relação à quantidade de alimentação. Se nós observarmos isso daqui, ó, isso daqui pode ser descrito por uma exponencial que é decrescente. Então, se nós tivéssemos que calcular a probabilidade considerando um intervalo aqui, e não cada um dos valores, aí nós teríamos uma distribuição de probabilidades de forma exponencial. Como que se calcula a distribuição exponencial? A função densidade ela é dada por lambda e, lembra que é uma exponencial, elevado a menos lambda t. Esse t, novamente, como ele é um tempo, tem que ser maior do que zero. E aí a primitiva dessa função, então, ou seja, a forma que eu posso calcular direto, é 1 menos e elevado a menos lambda t. E aí, quem é esse lambda? Esse lambda é 1 sobre o valor esperado, ou seja, 1 sobre a média. Esse é o nosso lambda. E como se calcula a média, a gente já viu antes. E então, olha só, se eu tenho aqui uma função densidade que é descrita por uma exponencial, nós já vimos antes, que na verdade eu estou calculando a área disso, nós usamos como exemplo, né? Mas aí ao invés de eu utilizar integral, eu posso utilizar o quê? Direto essa
fórmula aqui. Claro, quando eu sei integral, fica muito mais fácil, porque daí eu foco em quê? Eu foco em probabilidade é uma área abaixo de uma curva. Aí fica mais fácil de eu lembrar como se calcula uma área, que é o que? A integral da função densidade definida de um intervalo até outro, ou de um valor até o infinito. Exemplo. A gente pode até utilizar aquele mesmo exemplo que nós tínhamos lá no início da aula. A função densidade é dada por essa expressão aqui. Eu quero calcular a probabilidade de ocorrer um valor entre 2 e 3. Como que eu faço isso? Bom, de início, eu sei que seria só a integral de 2z na menos 2t, de 2 a 3. Quem sabe integral? Show de bola. Fica rapidinho para fazer. Mas, se eu não sei integral, eu preciso saber que eu estou procurando uma área abaixo de uma curva. Eu estou procurando a área dessa região. E aí, como que eu calculo a área dessa região? Bom, eu posso pensar o seguinte. Eu posso calcular, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu posso calcular qual é a área depois desse 2. Ou seja, para todos os valores de t maiores ou iguais que 2. E posso calcular a área para todos os valores de t maiores ou iguais a 3. E aí eu faço o quê? Subtraio uma área da outra. Porque se eu tenho toda a área depois do 2 e eu vou tirar toda a área depois do 3, o que sobrar vai ser a área em vermelho que eu estou procurando. E como que eu calculo essa probabilidade aqui utilizando a fórmula anterior? Veja o que diz a fórmula anterior. O nosso P de t, ele pode ainda ser simplificado. Ó. Aqui eu tenho P de t menor ou igual que esse t, que é dado por essa expressão. Ele ainda pode ser simplificado, essa expressão, depois da integral, como e na menos lambda t0. Ou seja, ainda posso simplificar ainda mais a forma de calcular essa área, que seria a probabilidade de esse t ser maior que t0. T0 é esse valor aqui. Eu quero um valor maior. É e elevado a menos lambda t0. Então, nesse nosso exemplo, é a probabilidade de esse t ser maior ou igual que 2, lembrando lá do início. Não precisa ter o maior também, ou igual. Não vai mudar nada. Vai ser, então, o e elevado a menos a média. Menos a média vezes quem? Vezes o t0. Quem que é o nosso t0? Nosso valor inicial é 2. Então, e elevado a menos 2 vezes 2, menos... Qual que é a probabilidade de ser maior que 3? A média negativa vezes o 3. Nós vamos ter, então, e na menos 4 e na menos 6. Fazendo esses dois aqui na calculadora, resultado 0,0158. Essa é a probabilidade de um valor estar entre 2 e 3. Nada de muito assustador ainda, né? Bem tranquilo de se fazer, só lembrar da fórmula, ou ter ela bem acessível, né? Um outro exemplo, o tempo até a falha do ventilador de motores a diesel tem uma distribuição exponencial, com parâmetro 1 sobre 28.700 horas. Então, como ele fala que tem uma distribuição exponencial, eu já posso pensar que graficamente eu tenho que essa distribuição é dada por algo desta forma aqui, né? Algo exponencial, ok? Pode ser talvez um pouco mais aberto ou não, mas é algo exponencial. Qual a probabilidade de um desses ventiladores falhar nas primeiras 24.000 horas? Então, digamos que se eu tiver aqui as 24.000 primeiras horas, eu quero saber a probabilidade de acontecer algo aqui. Ou seja, eu quero a área dessa curva. Nós vimos
em um exemplo anterior, ou melhor, nós vimos na definição de distribuição exponencial, que a probabilidade, vamos pegar a caneta correta aqui, né? Que a probabilidade de ocorrer um t maior que um t0 é dada por e elevado a menos lambda vezes t0. Só que veja, um t maior que t0, aqui o nosso t0, que é 24.000, eu não estou querendo um valor maior que ele, eu estou querendo um valor menor que ele. Mas eu sei que a probabilidade total, ou seja, toda a área abaixo dessa curva é 1. Então, se eu calcular a probabilidade de ocorrer algo maior que 24.000 e subtrair esse valor do 1, eu sei qual é essa área em verde. E como consequência, eu sei qual é a probabilidade de um desses dar problema nas 24.000 primeiras horas. Então, eu tenho que probabilidade de um t maior que 24.000 é igual a E elevado a menos, quem que é o lambda? 1 sobre 28.700 vezes 24.000. Que aqui eu já posso simplificar aqui, né? 2 desses zeros, então eu fico com E elevado a menos 240 sobre 287. E isso daí vai dar, deixa eu fazer aqui na minha calculadora bem rapidinho, E elevado a menos, aqui tem um menos, 240 dividido por 278. E isso vai dar 0,422 aproximadamente. Isso daqui é a probabilidade de um ventilador desses dar problema depois das 24.000 primeiras horas. Então, a probabilidade de dar antes das 24.000 primeiras horas seria 1 menos 0,422. Que isso daqui daria igual a 0,5578, ou seja, 57,8% mais ou menos a probabilidade de um ventilador desse dar problema antes das 24.000 horas, ok? E aqui na letra B, nós temos que qual é a média de horas de um ventilador. Lembram que nós vimos antes que o lambda é igual a 1 sobre a média. Então, essa média é igual, nosso caso é T, né? É igual a 28.700 horas, ok? Estes cálculos aqui vocês podem fazer no Excel, sem problema, para conferir. Mas é importante vocês aprenderem a fazer, porque vocês vão precisar saber fazer na prova, né? E na prova não vai ter o Excel. Mas no Excel vocês podem colocar lá exponencial, exp. Aí vocês abrem um parênteses, digita essa fração aqui, né? 2.400 dividido por 28.700. Se quiser, ainda pode colocar um menos aqui na frente, uma das células. Aí ela já vai lhe dar o valor, certo? E aí, possivelmente, ela vai dar um valor mais exato ainda, porque ela vai calcular com N. O Excel vai calcular com N casas decimais, né? Coisa que aqui a gente acabou não fazendo porque estamos com uma calculadora. E a última distribuição que nós veremos hoje é a distribuição normal. O que é a distribuição normal? Primeiro, que ela é uma das mais importantes distribuições de probabilidade contínua. Ela também é conhecida como curva de Gauss ou gaussiana.
Uma distribuição normal, ela tem a forma de sino. Essa forma aqui, ó. Como se fosse um sino. Sobe e desce. Então, a probabilidade sobe, a probabilidade desce. De forma simétrica. É muito importante também na inferência estatística, que nós veremos depois da primeira prova. Porque ela modela uma série de experimentos aleatórios. Nessa forma de distribuição, há maior probabilidade da variável aleatória assumir valores próximos do centro, ok? Então, lembrem sempre, a probabilidade é sempre de assumir mais valores próximos do centro. E também lembrem que é uma distribuição normal e não paranormal, ok? As características da distribuição normal. Uma curva normal, ela é simétrica em torno da média. Então, nós temos aqui a média, tanto para a esquerda quanto para a direita, elas são simétricas. Então, a curva é simétrica em relação à média. A média, a mediana e a moda são iguais. A área total sobre a curva normal, claro, é uma curva de probabilidade, tem que ser 1. À medida que a curva normal se distancia da média, ela se aproxima do eixo x. Então, indiferente de para onde ela está indo, esquerda ou direita, ela sempre vai estar se aproximando do eixo x. Afastamentos da média em unidade de desvio padrão preservam a mesma área sobre a curva, indiferente dos valores da média e do desvio padrão. Qual que é a função de densidade da probabilidade de distribuição normal? Dados os parâmetros, que é a média ou o valor esperado, que pertence aos reais, e um desvio padrão maior que zero, nós temos que a função densidade é dada por esta pequena, linda e maravilhosa expressão aqui. Esse E, que é o número de Euler, elevado a essa expressão toda. Esse valor de x entre menos infinito e mais infinito, ok? Lembrando, né, como eu já falei antes, isso daqui é a média, isso daqui é a variância e, portanto, isso daqui é o nosso desvio padrão, ok? Aqui uma observação, ó, como ele disse antes, né? Como eu coloquei antes, estava ali no slide. A área total, então, é sempre igual a 1. Então, olha só, alguns exemplos. Ó. Denúncia de ataques a escolas despencam após punições. Vejam que isso daqui se assemelha a uma curva normal. Inclusive, ela não é só importante dentro da área da engenharia, como ela é importante porque várias situações do dia a dia é possível modelar com essa distribuição normal. Então, ela é uma das mais importantes dentro da probabilidade, tá? Aqui nós temos outro exemplo, ó. Então, é como se eu pegasse esse gráfico aqui e eu representasse ele dessa forma. Vejam, isso daqui se assemelha muito a uma curva normal. Aqui também, ó, se assemelha muito a uma curva normal. Algumas coisas interessantes com relação à distribuição normal é que se eu tiver duas médias diferentes, porém com o mesmo desvio padrão, elas terão o mesmo formato de curva. A única diferença é que elas estarão em posições diferentes. Agora, se eu tiver duas médias iguais, porém desvio padrão diferente, elas estarão, as curvas, né? Elas estarão centradas na mesma média, porém, uma estará mais achatada do que a outra. Outra coisa interessante é que, se eu deslocar uma quantidade de desvio padrão em relação à média de uma unidade para a esquerda e uma unidade para a direita, a área dessa região vai corresponder a 68,26% do todo. Mesma coisa se eu pegar duas vezes para a direita e para a esquerda desvio padrão. Eu vou ter o equivalente a 95,44%. 3
99,73%. 4, maior ainda, mas eu acabei cortando o valor. Certo? Mas, se a gente olhar para a função de distribuição de densidade da distribuição normal, imagina, você teria que integrar toda vez essa função. E é claro que integrar uma função dessa é um pouquinho trabalhoso. Então, nós podemos definir a seguinte situação. Um parâmetro chamado de z. Seja a variável aleatória x com distribuição normal de média μ e desvio padrão. Uma observação. A notação para distribuição normal. X, dois pontos, anormal, média, variância, que eu preciso tomar cuidado. Então, eu não vou conseguir utilizar a nossa variável aleatória z para calcular a probabilidade se eu não tiver a média e a variância. Se eu não tiver um dos dois, deu ruim. Aí eu vou ter que calcular a integral. Mas, como eu disse, pelo fato de não ser pré-requisito cálculo 2, então não vai acontecer esse tipo de situação, né? Enfim, tendo essas informações, nós definimos o que nós chamamos de variável aleatória z. Quem que é esse z? Esse z é igual ao x, que é a partir do valor que eu quero calcular a minha média, que pode ser a média de acontecer algo até o valor x, ou melhor, desculpem, a probabilidade de ocorrer algo até esse valor x, ou de ocorrer algo depois desse valor x. Para encontrar esse parâmetro, eu vou pegar este x menos a média, ou o valor esperado, né? Dividido pelo desvio padrão. Cuidado! Nós vamos receber a variância e precisamos do desvio padrão. Então, sempre temos que obter a raiz quadrada desse valor, tá? E aí, então, nós temos o nosso parâmetro z. Quem é esse parâmetro z? É um valor que ele está todo tabelado. Esse z está em tabelas enormes, mas é só você procurar nessa tabela que vai ter esse valor z. Essa variável z tem distribuição normal, média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Então, z é uma parametrização do nosso x. Então, nós temos que essa é a função de distribuição normal e esse é o nosso z, que é o nosso salva-vidas. Um exemplo, então, de distribuição normal. Digamos que eu tenho uma distribuição de x normal com a média, ou o valor esperado, igual a 170. E aqui já dá, que legal, ó, não dá nem a variância, dá direto desvio padrão, igual a 10. E eu quero saber a probabilidade de ocorrer um x maior que 180. Então, baseado no que nós vimos antes, para calcular o nosso valor de z, nós vamos fazer 180, que é esse valor aqui, menos 170, quem é o 170? A média, dividido por 10, que é o desvio padrão. Ok? Então, nós passamos a ter o quê? Ó, veja o que nós fizemos, né? Só eu coloquei os dois aqui para comparar. Aqui nós tínhamos a partir de 180 e aqui eu estou associando isso ao z, que a média é 0. E eu quero saber a partir do 1 aqui quanto que dá. Então, esse nosso z, ele deu igual a 1. E agora, como que eu faço para saber essa probabilidade do x ser maior que 180? Eu vou lá nessa tabela, que vai ser uma tabela desse tipo aqui, tá? Deixa eu até tirar a minha imagem daqui para vocês verem bem. Okay? Então, essa é uma das tabelas. Essa daqui é a tabela 3, que é a tabela de distribuição normal padrão. Então, essa daqui já tem até um desenho autoexplicativo. O que que ela calcula? Ou seja, quando você procura o z aqui, você encontra a probabilidade de ocorrer o quê? De ocorrer um valor maior que esse z. Ou seja, um valor à frente disso.
E o que nós estávamos procurando era um valor acima de 180. Então, aqui está o nosso z, vamos procurar ele. Ele está aqui, ó. 1. Tem alguma casa decimal? Não. Nesse caso, deu exatamente 1. Então, a nossa segunda casa decimal é 0. Então, a probabilidade de o valor dentro dessa nossa situação ser maior que 180, ou seja, probabilidade de um x maior que 180 é igual a 0,1587. Tem outras tabelas, por exemplo, tem a tabela de distribuição acumulada, que ela vai fazer o quê? Ela vai calcular a área desde esse ponto até o ponto que você quer. Digamos que aqui é o teu z, certo? Então, quando você procurar na tabela o z1, ela vai ter um valor que daria a probabilidade de ocorrer qualquer um desses até o z. Aí você pode fazer o quê? Pegar o valor que você encontrou e fazer 1 menos esse valor. Aí o que falta seria essa probabilidade aqui, tá bom? Enfim, são várias tabelas, vocês terão isso bem acessível também. E esse parâmetro z aqui, parâmetro não, né? Esse valor z é uma mão na roda, assim. Digamos que aqui você tivesse encontrado um valor 1,05. Opa, 1,05 não faz sentido, professor, porque o máximo é 1. Se tivesse encontrado 0,1... Ah, pode ser porque aqui, né, é uma divisão, pode encontrar sim. Mas então, digamos que você encontrou um valor aqui, 1,03. Eu estou lembrando de probabilidade, desculpe. Mas aqui é o nosso z. O nosso z pode ser maior que 1 sim, tá? É 1,03. Então, 1,03. Então, está aqui. Essa seria a nossa probabilidade. Tá bom? Então, de uma forma geral, quando a gente quer calcular, deixa eu voltar o meu rosto aqui para o lugar certo. Quando nós quisermos encontrar o nosso z, que nem aqui, ó, 0,21, né? Como que eu faço para encontrar esse 0,21? Eu pego o primeiro 0,2 do z e a segunda casa decimal, que é 1. Ok? E aí eu tenho a probabilidade disso acontecer aqui, certo? Então, a distribuição, essa daqui é a tabela de distribuição normal, tem várias outras tabelas, tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo, né? Digamos que eu quero calcular e o meu z está entre menos 0,42 e mais 0,42. Então, eu posso fazer 1 menos o quê? 0,3372. Por que 1 menos 0,3772, professor? Porque se eu quero descobrir a área entre esses dois espaços aqui, então eu posso fazer o quê? Descobrir a área que vem depois. Aliás, descobrir a área antes, que é igual a que vem depois, porque lembra que a curva normal ela é simétrica. Então, calculo a que vem antes, multiplico por 2, aí eu obtenho a área dessas duas pontinhas. Se eu tirar de 1, que é a probabilidade total, o que sobra é a probabilidade de ocorrer esse aqui do meio. Como nós temos aqui no desenho, né? Ó, pego um inteiro, tiro as beiradinhas, sobra esse nosso amiguinho aqui. Exemplo. Suponha que a espessura média de arruelas produzidas em uma fábrica tem distribuição normal com média 11,15 milímetros. Então, média 11,15 e desvio padrão igual a 2,238. Qual a porcentagem de arruelas que tem espessura entre 8,7 e 14,7? Então, o que nós podemos fazer? Vamos calcular o nosso z igual. Como se calcula o z? X menos a média dividido pelo desvio
padrão, que é 2,238. Aqui, ó. Vamos só confirmar aqui, né? Ó, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, aqui nós vamos obter z igual. Vamos fazer na calculadora aqui rapidinho. 8,7 menos 11,15 dividido por 2,238. Esse nosso z deu igual a menos 1,0947. Agora o outro. Z igual a 14,7 menos 11,15 dividido por 2,238. Então, Z igual. Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. 14,7 menos 11,15 dividido por 2,238. Isso daqui dá igual a 1,586. Para termos uma aproximação mais precisa, vamos descartar aqui o 4 e o 7, vamos deixar só 1,09. E aqui vamos deixar 1,58. Já que nós usamos duas casas decimais ali, né? Vamos utilizar aqui duas também. Mas aí você pode se perguntar, tá, professor? Mas lá da tabela que você mostrou para a gente, nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos que só valores positivos. Mas, na verdade, o que eu estou procurando? Eu tenho aqui a distribuição normal. Vem, sobe, desce, continua. Aqui eu tenho a média. Eu só estou dizendo que eu tenho para cá menos 1,09 e para cá 1,58. Então, quando eu for procurar na tabela, eu não me preocupo com o sinal negativo, tá? Eu vou me preocupar com o 1,09, ok? Então, olha para cá, 1,58. Se olhar na nossa tabela aqui, ó, 1, ih, faltou um termo aqui. Deixa eu pegar outra tabela aqui, eu já volto rapidinho para falar para vocês, tá? Só um minutinho. Pronto, então, peguei a tabela. Vamos lá, então. Eu peguei uma outra tabela, tá? Agora eu peguei a tabela normal acumulada. Então, a tabela normal acumulada, se eu analisar o Z, eu vou encontrar a área desde aqui do início até o nosso Z. Então, o nosso primeiro Z, ele está aqui, né? Que ele é o quê? O nosso 1,09 negativo. Então, tem que procurar aqui. 1,09. 1,09. Vamos fazer uma linha aqui para não perder. Aqui, ó. Então, esse é a nossa primeira parte. 0,621. Mas vejam bem, o que eu quero calcular? Tem espessura entre 8,70 e 14,7. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que pegar essa área aqui e subtrair dessa área toda. Quem que é esse nosso Z aqui? Esse nosso Z aqui é 1,58. Então, aqui é 1,58. Ou seja, dessa área toda, eu tenho que tirar essa ponta fora. Opa, eu botei errado, né? É 0,8621. Isso daqui eu vou subtrair do 1,58. E agora, cadê 1,58? 1,58. Está aqui. 0,9
0,9429. Então, fazendo essa subtração, 0,9429 menos 0,8621, nós temos a nossa probabilidade de que estas arruelas tenham espessura entre 0,7 a 8,7 e 14,7 milímetros. E a probabilidade disso ocorrer, ou seja, a probabilidade do nosso x estar entre esse 8,7 e esse 11, esse 14,7 é igual a 0,0808, que pode ser escrito como 8,08% de chance de a arruela ter espessura dentro desses padrões aqui, certo? Então é isso que eu tinha para hoje. Até tínhamos aí mais alguns exemplos, mas para não ficar um vídeo muito longo também, paramos por aqui, certo? Valeu!